Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo mais um vídeo de top 10, tá? E o top 10 de hoje será os 10 melhores barra maiores armadores da NBA da década de 2010. E por que eu escolhi esse recorte da década de 2010? Porque eu acho que foi nessa década onde tivemos de fato a transição dos armadores 100% passadores para os armadores pontuadores, para os armadores scorers. Eu acho que essa década de 2010, ela foi meio que esse ponto de ruptura na NBA. Foi onde tivemos aí o surgimento de Stephen Curry, Russell Westbrook, Derrick Rose, John Wall, Kyrie Irving, esses caras que meio que mudaram a posição. Existia um tipo de armador antes da década de 2010 e passou-se a existir outro tipo a partir da década de 2010. Aí, se a gente tem hoje Trae Youngs da vida, Ja Morants da vida, é muito por conta desse ponto de ruptura que a gente teve na década de 2010. Por isso que eu resolvi pegar esse período e vou aqui listar os que, na minha opinião, são os 10 melhores barra maiores. Vai ser meio que um mix. Eu vou fazer um mix de melhor e maior. Fechou? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos já começar com o 10º colocado aqui, que, na minha opinião, é o Rajon Rondo. O Rondo, talvez ele tenha sido um dos últimos dessa safra de armadores clássicos, digamos assim. Talvez ele tenha sido um dos últimos dessa casta de armadores que eram ali pass firsts, né? Eram armadores que tinham passe, que tinham a armação de jogo como sua principal função, né? Eles não tinham essa preocupação de pontuar, não tinham nem essa obrigação de pontuar, né? Os treinadores não falavam, não obrigavam os armadores a criarem arremessos, por exemplo. O Rondo, ele era desse tipo de armador. E mesmo podendo ser visto como um armador, por alguns, né, ultrapassado talvez ali, ele ainda teve uma década de 2010 absurda de boa. Absurda de boa. Ele teve ótimos anos ainda em Boston, teve uma ótima passagem em Sacramento, foi muito bem no Pelicans e foi campeão com o Lakers, né? Foi campeão com o Lakers na bolha. Num papel diferente, vindo do banco e tudo, mas ainda assim sendo muito relevante, né? A década de 2010 do Rondo ainda foi boa, né? Teve quase um duplo-duplo de média no período. 9,9 pontos e 9,1 rebotes, com 1,5 roubo de bola por jogo. Ele foi líder de assistências da NBA na temporada... Eu acho que foi na temporada pelo Kings. Ele liderou a temporada em assistências. Cara, assim, impressionante. 5 temporadas com dígito duplo de assistências na década de 2010. Então, apesar dele meio que ter sido o último dos moicanos ali, né, desse estilo de armador mais clássico, ele ainda foi relevante, ele ainda foi importante. E pra mim ele tem que estar nesse top 10. Não tem como o Rondo não estar entre os 10 melhores barra maiores armadores dessa década de 2010. Então eu abro o top 10 com o nosso querido Rajon Rondo. Em nono lugar, eu vou colocar o Derrick Rose. O Rose, ele talvez tenha tido um dos melhores auges entre todos os armadores que vão aparecer nessa lista. Talvez ele tenha tido um dos, talvez até o melhor auge de todos, né? O Rose, ele teve um prime e foi uma coisa inacreditável, né? MVP com só 22 anos, até hoje o mais jovem a ser eleito MVP da NBA. Ele chocou o basquete. O Rose, ele surgiu sendo um estilo de armador que a gente nunca tinha visto. Um armador capaz de completar a ponte aérea. A NBA não tinha visto isso ainda, até o surgimento do Derrick Rose. Então, ele foi ali
meio que ele foi um revolucionário para a posição dele. Claro que junto dele surgiu também o Russell Westbrook, que também foi um armador que, que mudou a posição. Né? O Ja Morant, por exemplo, ele é um armador que claramente foi moldado no Derrick Rose e no Russell Westbrook. Então, o Russell Westbrook ele também teve esse quê de revolucionário para a posição, mas o Derrick Rose ele atingiu o ápice primeiro. O início do Derrick Rose foi realmente uma coisa impressionante, só que apesar dele ter tido esse prime surreal, durou muito pouco. O auge do Derrick Rose durou pouquíssimo tempo e logo depois dele ter sido MVP, ele entrou numa espiral de lesões que acabou com a carreira dele. Rose ainda teve ali alguns bons anos no Minnesota, onde ele foi um ótimo sexto homem, fechou bem a década jogando no Pistons, teve ainda alguns anos interessantes em Chicago, mas, cara, ele nunca conseguiu chegar perto do que ele jogou ali em 2011, por exemplo. O 2011 do Derrick Rose foi surreal. 2010, 2011 dele foi uma coisa bizarra. Então, ele vai ficar meio que baixo nessa lista por conta desse curto período que ele teve de auge mesmo. O auge dele foi muito curto, mano. Foi muito curto. Não durou nem 3, 4 temporadas direito. Então, apesar dele ter tido esse ápice fantástico, durou pouco. Né? E aí não tem como. Eu até pensei em colocar o Rondo na frente do Derrick Rose, só que eu acho que o MVP pesa bastante. E mesmo sofrendo com tantas lesões, mesmo tendo ali uma passagem muito irrelevante no Knicks, no Cleveland e tudo, ele ainda entregou quase 19 pontos de média, 18,8. Então, pelo MVP e tudo, pelo encantamento que o Derrick Rose gerou no seu auge, eu vou colocar ele na frente do Rondo. Mas se eu fosse considerar consistência durante a década, talvez o Rondo ficaria na frente. Mas aqui eu vou deixar o Derrick Rose muito pelo fator Prime. O Prime do Rose deixa ele em nono. Em oitavo lugar, eu vou de Kyle Lowry. E eu sei que muitos não vão concordar, muitos vão discordar do Kyle Lowry na frente do Derrick Rose, por exemplo. Mas, pra mim, quem discorda da oitava colocação do Kyle Lowry é porque claramente subestima o cara. Assim, o Kyle Lowry, considerando aí o recorte, ele foi um dos armadores mais consistentes da NBA. Depois que ele foi ali pro Raptors, que foi na temporada 12 e 13, cara, ele engatou uma sequência de 5 All-Stars seguidos. 5 All-Stars seguidos. Teve 16,9 pontos de média, com 7 assistências, quase 5 rebotes, 1,5 roubo de bola de média, isso na década. E na temporada 18-19, foi um dos líderes daquele Raptors que foi campeão pela primeira vez na sua história. Óbvio que o grande protagonista foi o Kawhi, mas o Derrick Rose, o Kyle Lowry foi extremamente importante. Extremamente importante. Então, eu não consigo não colocar o Kyle Lowry pelo menos no top 8. Isolando a década, 2010, não tem como, cara. Não tem como. O Kyle Lowry, ele foi muito consistente, muito sólido, e até hoje ele é extremamente útil. Extremamente útil. Então, mesmo com muitos podendo discordar, eu vou bancar o meu Kyle Lowry aqui na oitava colocação, mano. Nossa, a consistência dele... Nossa, foi muito bizarra, cara. Ele era muito bom. Era muito bom. Em sétimo lugar, eu vou colocar ele. Tony Parker. Tony Parker vai entrar aqui na sétima colocação, mesmo com o auge dele, talvez tendo sido ali nos anos 2000, a década de 2010 do Tony Parker foi muito boa também, né, cara? Poucas pessoas se lembram, mas entre 2011 e 2013, mais ou menos, cara, o Tony Parker, ele era
presença recorrente em conversas para MVP. Ele sempre estava ali na conversa, sempre especulavam ele como MVP. Ele entregou temporadas absurdas na década e coletivamente ele teve muito sucesso. O cara disputou 2 finais na década, ganhou uma. Foi campeão, levantou um caneco e beleza, entendo ali que o fim da década, Tony Parker não foi muito boa. Perdeu a titularidade no Spurs, foi ali pro Hornets, numa contratação, numa negociação que até hoje eu não entendo como que o Spurs deixou. O Spurs não podia ter deixado o Tony Parker ir pro Hornets. Não podia, foi um crime o Tony Parker não ter encerrado a carreira no Spurs. Mas, independente desse fim de carreira ruim, desse fim de década ruim, eu acho que pegando o grosso do período, pra mim o Tony Parker ele foi um dos 7 melhores armadores da NBA no período. 14,3 pontos de média, 5,3 assistências, 2 finais, 1 título. Pra mim o Tony Parker tem que estar entre os 7. Eu entendo em questionar ele na frente do Kyle Lowry. Se alguém chegar aqui e falar, Luiz, pô, o Kyle Lowry tem que estar na frente do Tony Parker. Eu não vou discordar tanto, mas até pelo gigantismo do Tony Parker, eu prefiro colocar ele em 7º e deixar o Kyle Lowry ali na 8ª colocação. Bom, em 6º lugar, eu vou colocar um dos armadores que eu mais me encantei durante todo esse meu período de telespectador, que é o John Wall. Sim, o John Wall, ele teve um dos auges mais encantadores que eu já vi, mano. Pra quem viveu o auge do John Wall, sabe o quão marcante aquilo foi. Assim, o John Wall, durante alguns anos, ele foi um dos 3, 4 melhores armadores da liga. Durante alguns anos. Hoje eu sei que é difícil a galera imaginar o John Wall sendo um dos melhores armadores da NBA, até porque nem na NBA ele tá mais, né? Tá sem time faz algum tempo. Mas, pô, de 2015 ali até 2017, ele era, pra mim, incontestável um dos 3, 4 melhores, mano. O John Wall, ele foi muito bom. O John Wall, ele foi pick 1 do draft dele, pra quem não se lembra. Acho que ele foi calouro do ano, se não me engano. Eu acho que ele foi calouro do ano. Ou foi o Damian Lillard? Acho que foi o Damian Lillard. Deixa eu até fazer a pesquisa aqui. Não, me confundi. O John Wall, ele não foi novato do ano. Novato do ano da classe dele foi o Tyreke Evans. O Damian Lillard foi o novato do ano em 2012. Não sei por que eu coloquei na minha cabeça que o Lillard e o John Wall eram da mesma classe. Mas enfim, mesmo não sendo o novato do ano, o John Wall teve um ano de calouro muito bom e rapidamente ele ascendeu na NBA, né? Ele engatou na década 5 idas pro All-Star, foi uma vez All-NBA, teve 19 pontos de média com 9,2 assistências, né? Números fantásticos. E ele conseguiu criar, ele conseguiu acumular ali uma coletânea fantástica de highlights, cara. O John Wall, ele era um famoso highlight maker. Um cara que criava highlight, um jogador extremamente rápido, um dos mais velozes que a NBA já viu, muito habilidoso, o recurso ali nas finalizações ao redor do aro. O John Wall era um jogadorzaço e pelo encantamento que ele me gerou, eu vou colocar ele aqui em 6º lugar. Ele não conquistou o que o Kyle Lowry conquistou, não conquistou o que o Tony Parker conquistou, mas o encantamento e a entrega individual que ele teve, pra mim, coloca ele na frente desses caras. Então, 6º lugar fica o nosso menino João Parede, né? Menino John Wall. E aí, abrindo o nosso top 5, vou com ele, o Point God, Chris Paul. Abre o nosso top 5. O Chris Paul, ele meio que ele se tornou esse híbrido de armador clássico com armador moderno, né? O Chris Paul, apesar de, na essência, ser esse cara mais cerebral, esse cara totalmente pass first, que prioriza a assistência sempre,
ele conseguiu se tornar também um bom scorer, um bom shot creator, né? O Chris Paul no mid-range, ele é um dos melhores que o basquete já viu. Conseguiu também aprimorar a sua bola de 3, principalmente quando foi ali para o Houston do D'Antoni, onde ele foi obrigado, né, a ter um volume maior de bolas de 3 por jogo, bolas de 3 tentadas por jogo. Então, o Chris Paul, para mim, ele conseguiu equilibrar bem essas duas coisas, o lado playmaker com o lado shot creator. Claro, o lado playmaker é mais aflorado, é o que mais aparece, é o point guard, é o point guard. Mas eu consigo ver ele sendo meio que um mix dessas duas coisas. Ele conseguiu também se tornar um bom cestinha, tanto que puxando aqui os números do Chris Paul na carreira, ó, você vê que o Chris Paul, ele teve, ó, temporada 11 e 12, quase 20 pontos de média, nas temporadas 13 e 14, 14 e 15, 19,1 pontos, teve 19,5 na temporada 15 e 16, quase 18 pontos de média na sua primeira temporada em Houston, teve 17,6, né, jogando pelo Thunder. Então, mesmo ele sempre mantendo o seu número de assistências absurdamente alto e sempre tendo esse pensamento de organizar o time, achar o melhor passe, ele conseguiu também ter uma pontuação elevada, conseguiu colocar pontos, sempre conseguiu colocar pontos ali no jogo. Então, o Chris Paul, ele foi meio que ele é ainda, né? Meio que esse híbrido. É um cara que conseguiu pegar ali o melhor dos dois estilos e deu muito certo, né? Apesar de não ter sido campeão, de nunca ter conquistado o anel, chegou longe nos playoffs, né? Chegou numa final pelo Phoenix, mas considerando ali a década, chegou numa final de conferência, jogando pelo Houston, teve ótimas campanhas pelo Los Angeles Clippers, algumas decepcionantes sim, mas teve boas campanhas, sempre levou o Clippers ali para o playoff, teve aquela campanha maravilhosa com o Oklahoma, onde ele liderou um jovem e totalmente desacreditado Oklahoma para um playoff. Ninguém colocava o Thunder no playoff naquele ano. O Chris Paul colocou o time lá. Então, apesar da ausência do título, da ausência do anel, eu acho que o Chris Paul ele teve um impacto tão grande na década que ele tem que estar no mínimo no top 5. No mínimo. 7 vezes All-Star, gente. Na década. Isso é muito grande. 18 pontos de média com 9,2 assistências. Chris Paul, ele é um monstro, um gênio e um dos maiores a jogarem basquete. Então, o mínimo para ele é estar no top 5 aqui. É o mínimo, tá? Na quarta colocação, eu coloquei o Damian Lillard, né? O Lillard, ele teve uma ascensão meio que meteórica na NBA, né? O Lillard, depois de ganhar ali o calouro do ano, que foi em 2012, Agora eu tô com a informação corretinha, né? Foi em 2012 que ele ganhou o novato do ano. Já na temporada seguinte ele foi All-Star, foi All-NBA e depois ele não parou mais, cara. Ali na década foram mais 4 idas pro All-Star Game, mais 4 All-NBAs. Ficou no top 10 para MVP em 4 temporadas. Na temporada 17 e 18 ficou em quarto. Na temporada 19 e 20 entregou uma temporada de 30 pontos de média com 40% para 3, né, um desempenho inacreditável. Eu defendo muito a tese de que se não existisse o Stephen Curry, a gente iria falar muito mais sobre o Damian Lillard como o melhor arremessador de 3 da história. Eu acho que o Curry, ele eclipsou o Damian Lillard. Entendeu? Acho que o Lillard, ele tinha tudo pra ser o melhor arremessador de 3 de todos os tempos. Aqui existe o tal do Curry e não tem como bater de frente com o cara. Mas se teve alguém nessa geração que bateu de frente com o Curry nesse quesito bola de 3, range de arremesso, foi o Damian Lillard. É outro cara que não foi campeão, nunca ganhou um título, mas que pelo impacto individual que ele teve, pra mim ele tem que estar aqui nesse top 5. 24,2 pontos de média no período, 6,5 assistências. Damian Lillard é um monstro, dos melhores
armadores da geração e pra mim um dos melhores da década de 2010. Indo agora para o top 3, abrindo aqui o top 3, eu vou colocar ele, né, o nosso maluco Kyrie Irving, que já não é mais tão maluco assim, né? O Kyrie ele já teve períodos de maior loucura, hoje ele tá mais sossegado, né, cara? O Kyrie Irving, pra mim, ele é top 3 armadores da década de 2010. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. É um outro cara que também teve uma ascensão meio que meteórica na NBA. Foi pick 1 do draft, novato do ano. E aí, já no ano seguinte, foi All-Star. E aí, ele encantou todo mundo. O Kyrie, na década de 2010... ele foi um dos armadores mais queridinhos do público, né? Ele só foi perder um pouco desse carinho quando ele saiu do Cavs. A saída dele do Cavs mudou um pouco a percepção da galera em relação a ele, até porque ele não deu certo no Boston Celtics, né? Não deu certo como líder ali do projeto, depois foi para Brooklyn, também não deu certo. Então, o Kyrie, a reta final de década dele não foi boa. Mas o grosso da década do Kyrie foi excelente. Foi campeão em 2016, sendo tão protagonista quanto o LeBron. Muita gente fala que o Kyrie foi coadjuvante do LeBron naquela campanha. Pra mim, ele não foi coadjuvante, cara. Pra mim, o Kyrie ele foi protagonista. Ele foi tão protagonista quanto o LeBron. O Cleveland não teve um protagonista e um coadjuvante. O Cleveland teve 2 protagonistas ali. O Kyrie, pra mim, ele foi tão bem naquelas finais quanto o LeBron. E foi ele que matou a bola da vitória. É que o LeBron, por toda a narrativa, por toda a mística e por aquele bloco absurdo que ele deu no Iguodala, ele acabou roubando muito o holofote. Mas o Kyrie, ele foi tão importante quanto. Tão importante quanto. Aquela run de playoff do Kyrie foi uma coisa inacreditável. E ele teve outras ótimas runs. O Kyrie, ele foi muito bem durante a maior parte do período dele em Cleveland. Pegando aqui os números dele na década, foram 22,4 pontos de média. Então, o mínimo pro Kyrie aqui é top 3. É o mínimo para ele. Menos que top 3, eu não aceito. Eu não aceito. O Kyrie Irving, ele é absurdo. Foi genial. É genial até hoje. Mas a década de 2010 dele foi uma parada... Foi uma parada diferente, cara. Foi uma parada diferente. E aí, cara, chegando aqui no nosso top 2, o top 2 pra mim é incontestável, tá? O top 3 pra mim é incontestável, mas esse top 2 sim, eu não aceito questionar. Você questionar o Kyrie Irving na terceira colocação, eu discordo frontalmente, mas ok, beleza. Você quer colocar o Lillard? Você quer colocar o Chris Paul, talvez? Beleza, a gente discute. Agora, o top 2 pra mim é indiscutível. Indiscutível. Pra mim, o segundo melhor armador da década de 2010, pra mim, é de forma unânime o Russell Westbrook. Pra mim, o Westbrook, sem a menor sombra de dúvidas, foi o segundo melhor PG dessa década. A gente tá falando de um cara que fez o que era considerado impossível 4 vezes. Ele teve 4 temporadas com média de triple-double, que muitos falavam que não ia acontecer de novo depois do Oscar Robertson. Ele fez 4 vezes. 4 vezes. Teve uma das temporadas individuais mais absurdas da história da liga, que foi a campanha ali em 2017, né? MVP. Um cara que, durante o período, ele teve médias inacreditáveis de 25 pontos, 8,7 rebotes, 7,6 assistências, considerando toda a década, 137 triple-doubles, uma ida para as finais da NBA, que foi lá em 2012, a primeira vez e até hoje única vez que o Thunder chegou numa final, isso ali ao lado do Kevin Durant. Então, cara, assim, o Westbrook, ele é muito absurdo. Eu já falei, né, quando eu tava falando do Derrick Rose, do fator revolução que o Westbrook teve na posição. O Westbrook, ele também mudou a posição de armador na NBA. Né? Esse arquétipo de armador absurdamente atlético, veloz, agressivo. O Westbrook foi
um dos primeiros, ele e Rose foram os primeiros assim a realmente explodirem na NBA. Então, por todo o conjunto da obra, os recordes que ele teve, as campanhas com média de triple-double, o número de triple-doubles, o cara banalizou o triple-double, cara. Antigamente, você fazer um triple-double era, mano, manchete no jornal. O Russell Westbrook banalizou isso, cara. Entendeu? Então, por tudo que ele fez, Russell Westbrook, pra mim, é unânime o segundo melhor armador da geração dessa década de 2010. Da geração, não. Mas da década de 2010, pra mim, ele é o segundo melhor. E só não é o melhor porque tem um tal de Stephen Curry que é o primeiro e é indiscutível. Curry, não preciso nem explicar o porquê que o Curry é o top 1 aqui, né, gente? É o cara que mudou o jogo. Se o basquete é jogado do jeito que é jogado hoje, é por conta desse cidadão. É por conta dele. A maior revolução da história do basquete foi causada pelo Curry. Então, assim, não tem o que eu justificar. Eu posso acabar o vídeo aqui. Acabou. Por que o Curry é o primeiro? Porque ele fez o basquete ser jogado do jeito que é jogado hoje. Foi ele. O basquete se moldou ao Stephen Curry. É isso, gente. É isso, assim. É um cara que... Ah, boa, mano. Pra mim, o Curry, ele é um marco na história do basquete. É como eu falei, cara. O basquete se moldou a ele. E a prova disso é o aumento surreal de bolas de 3 tentadas no basquete mundial depois do surgimento do Curry. Assim, o Curry, ele surgiu ali no draft de 2009, né? Foi draftado em 2009. E aí teve a sua ascensão ali em 2013, né? Ele foi All-Star pela primeira vez na temporada 13 e 14. E a partir daí o basquete mudou, mano. O basquete mudou. Na temporada seguinte ele já foi MVP, já ganhou seu primeiro título. Na temporada seguinte, mais um MVP e dessa vez de forma unânime. O primeiro na história a ganhar o MVP de forma unânime. E ali, pra mim, ele já se consolidou como o melhor PG da década. Tá? Pra mim, ali, depois do MVP unânime, ele já passou todo mundo, já virou o melhor da década e já entrou também na conversa de melhor armador da história. Hoje, pra mim, ele já é o melhor e maior armador da história da NBA. Eu sei que tem muita discussão sobre isso, muita gente ainda coloca o Magic Johnson na frente, mas e aí opinião minha, eu acho que o Curry é o maior PG da história. E da década de 2010 eu não tenho a menor sombra de dúvidas. É um cara que ganhou 3 títulos na década, 2 MVPs, múltiplas vezes All-Star, números inacreditáveis, né? O Curry pegando aqui, ó, bonitinho. Na década de 2010, 24,3 pontos de média, 6,7 assistências e inacreditáveis 2.483 bolas de 3 convertidas. Isso é bizarro. Isso é bizarro, cara. Bizarro. Então, pra mim é indiscutível, unânime, maior armador da década de 2010 é o Stephen Curry. E pra mim é o maior da história também. E aí, se você quiser discordar, fique à vontade. Mas nada vai me convencer de que o Curry já não superou o Magic Johnson. Desculpa, é a minha opinião. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. Pra mim, esses são os 10 melhores / maiores armadores da NBA da década de 2010. Gostou? Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra isso. E se você, por acaso, tiver alguma sugestão de top 10, se você quiser que eu faça os 10 melhores armadores da década de 2000, por exemplo, da década de 90, ou até de outras posições também, manda aí nos comentários que eu quero trazer, durante esse período de off-season, mais vídeos de top 10, que é um conteúdo que eu sei que vocês gostam e é um conteúdo que dura muito tempo na plataforma, né? É um conteúdo que não é de rápido consumo, galera gosta de ver esses vídeos por muito tempo. Então, se você tiver sugestões, manda aí nos comentários. E é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima, turma. Tchau, tchau.